Bem, vamos ouvir o Coutrinho. O momento, começa agora a entrevista ao candidato presidencial João Coutrinho Figueiredo, um simultâneo Aí está ele, o homem. CNN Portugal. Boa noite, João Coutrinho Figueiredo, obrigada por estar connosco. O gosto é meu. A principal crítica à sua candidatura é que surgiu para dividir a direita e dar uma prova de vida sua e da Iniciativa Viste Liberal. no Mercadona? Olha, Jaco, vou dizer uma coisa, mano. Impossível, sabes porquê? Eu nunca fui ao Mercadona. Isto é real, eu nunca pus os pés no Mercadona. Nunca, em 32 anos de existência, eu entrei no Mercadona. Portanto, e nem é por mal, é mesmo porque nunca calhou. Portanto, Lhe pergunto foi uma boa tentativa. Se fosse o Lidl, acaba de ter. de dizer que sim. Acredito e acredito cada vez mais. E essa nunca ideia lá de pus os que pés. as presidenciais são uma espécie de segunda volta de legislativas em que se aplicam os mesmos critérios esquerda-direita é Pronto, uma coisa assim está completamente bem. passada. O que eu encontrei e que no fundo me levou a avançar foi um conjunto de candidatos em que muito... Não é não gostar, eu não tenho nenhum perto e por isso não me dá jeito lá ir. Não é por não gostar, malta. Não. O único supermercado que eu não tenho... Desculpa, isto não tem nada a ver com o João, mas eu não tenho prazer em entrar é no Pingo Doce. Pá, não sei, não gosto do ambiente do Pingo Doce. Mas não tenho nada contra o Mercadona. Simplesmente nunca entrei no Mercadona. A sério. Vota André Ventura, tu és uma desilusão de chi, vota, chega, André Ventura vai ser o Jesus desta nação com 2 S, vamos salvar o país. Olha, João, a única coisa que precisamos de salvar neste momento é o teu português, mano, que meu Deus do céu, bro. Pá, eu se fosse a ti tinha que ir salvar as notas do português de 6º ano, mano, que isso está muito mal. Muitas das pessoas com quem eu convivo e que gosto e que gostei de representar ao longo destes anos não conseguiam votar. Por falta de ambição, por falta de olhar para o futuro, por um certo cinzentismo, por um certo... Não há, nos conjuntos dos candidatos que tinham apresentado na altura, quando eu tomei essa decisão, não havia, de facto, quem representasse esse grupo dinâmico. Portanto, não se revê em nenhuma candidatura? Não. Nem na Luís Marques Olha, Mendes? Não. Estamos todos como o João. A única candidatura que me revejo é na do João, sinceramente. E nem, sem exagero. E significaria Não. E, que, portanto, isto na para dizer, eventualidade de haver uma segunda continuando volta aquela com discussão. Luís Marques Mendes, não o apoiaria? Isso na segunda volta, lá chegaremos. Eu estarei na segunda volta, portanto não vou com certeza apoiar o meu adversário. Pimba, e os meus adversários na segunda volta, vamos ver quais vão ser. Mas é importante perceber porque é que a esquerda-direita não faz sentido nas presidenciais. Concordo. Ou não faz tanto sentido como noutras eleições. Claro. Porque, não tendo o Presidente poderes executivos, o que interessa é a capacidade que o Presidente tem de criar as condições para discutir as coisas que Portugal vai ter que discutir sim ou sim. Aquilo que se está a passar a nível internacional, podemos falar de geopolítica, podemos falar de energia, podemos falar de defesa e alinhamento de defesa, podemos falar de tecnologia, tudo isto, seja qual for a cor do governo, É o seja grande qual for a favorito, só se for intenção dos malucos. que as pessoas que tenham de ignorar isto não vão conseguir. E, portanto, é bom que o país esteja preparado, uma vez na vida, antes de lhes acontecer Na vossa cabeça, as coisas que só se parece for. que ciclicamente nos acontecem e nós não temos hipótese de aproveitar as oportunidades que estas crises também têm. Tem E é vindo a isso dizer que quer acordar o país, despertar o país, mas ainda não concretizou realmente aquilo que o diferencia dos outros candidatos. E a dúvida que eu tenho e que julgo que deve ser de muitos portugueses, Aquilo que o diferencia dos outros candidatos é o bom senso. como é que pode estar a acreditar tanto que pode ganhar quando todas as sondagens, ainda que elas tenham falhado muito ultimamente, é um facto, colocam sistematicamente, e os resultados eleitorais também vão um pouco ao encontro, temos aqui vários exemplos, legislativas, nomeadamente, que Gouveia e Melo, Marques Mendes e André Ventura estão numa pole position, bem como António José Seguro. Sandra Felgueiras, faltam 3 meses. Acredita que consegue suplantar todas estas ideias até hoje? Nem vou sequer invocar casos da história política portuguesa onde candidatos com bases ainda mais baixas que a minha conseguiram chegar à presidência da República. Digo apenas que se bastasse as sondagens de setembro, escusávamos de fazer eleições. Mas é que o seu último resultado eleitoral, e foi o melhor da Iniciativa Liberal, foram 9%. Que vão resultar em cima de uma lista partidária. Mas eu não percebo aqui a comparação entre esse resultado e o resultado que o João pode ter nas presidenciais. É assim, a realidade é esta. Eu não sei até que ponto é que há a possibilidade do João ganhar. Eu sei que vai ter o meu voto, porque acredito no João, basicamente. E não me revejo em mais nenhum candidato. E fico de consciência tranquila a votar no João. Nos outros não fico. Não há um único candidato este ano para o qual eu olho e diga, sim senhor, há hipóteses. E quanto muito, para além do João, o único
que me deixa alguma reticência seria o seguro. De resto, nenhum. Não há mais nenhum. Portanto, pá, lamento imenso, mas é o que é. Talvez o seguro só. Só! E mesmo assim tenho... Não, o Gouveia Mel não. Desde sempre que não acredito nisso. Pá, de qualquer forma, não sei, eu vou votar no João. Agora estou a abrir a abrangência da minha candidatura a muito mais gente e a ter sucesso nessa abrangência. O que é espantoso, e estava a comentar isso antes de entrarmos no ar, é que eu já vou na minha 8ª ou 9ª campanha, eu nunca vi um arranque como esta. A tração... Não é assim, eu vou dizer uma coisa, eu voto sempre, tipo, independentemente. Pá, se o Coutrinho não for à segunda volta, hei de rever o meu voto, não é? Como é lógico, depois não vou poder votar no Coutrinho. E aí, possivelmente, pá, vou ter que votar no seguro. Se isso acontecer, nesse cenário, e se o seguro for à segunda volta, o meu voto será aí. Eu não quero pôr esse cenário em cima da mesa, porque eu, pá, acredito no João. Acho que o João tem uma candidatura forte e vamos ver. Mas lá está, é aquilo que eu digo. Não... Visível nas redes sociais, mas tenho a certeza que se vai transferir para o mundo analógico, digamos assim, e para as sondagens também, tem sido como eu nunca vi. E sobretudo pessoas que nunca votaram em Iniciativa Liberal, nunca foram em Iniciativa Liberal e que de outros partidos pretendem desta vez não votar naquilo que são os candidatos oficiais dos seus partidos, PSD e PS nomeadamente, e votarem em mim. Se ficar atrás de André Ventura será uma derrota? Eu não vou ficar atrás de André Ventura. Aliás, acho que já provei que sou o único candidato que consegue roubar votos consistentemente ao Chega, nomeadamente na faixa mais jovem do seu eleitorado. Mas admite que não será fácil. Qualquer coisa que seja não chegar à segunda volta, digo-lhe já aqui, é uma derrota. Pima. Esse é o seu patamar. É. Isto é fantástico. E de todos os... O que hoje vi, e como o meu ponto de partida e aquilo que eu sei que os... Não, mano, de onde é que sai este pessoal? Deixa-me ler este comentário que eu acho que é importante. Olá, Tchi, tu inspiras no Ventura? Já viste que só génios votam no Ventura? O Numeiro, o Tiago Guerra, o Tiago Grila, o Coutrinho não serve, Tchi. Eu acho que o Coutrinho é fraco, o Ventura é forte, é lusitano puro. É que isto, imaginem, se o objetivo disto for provar o meu ponto, eu acho que está fantástico. Não, é que isto tem que ser alguém que... tem que ser, não é? Os concorrentes estão a fazer, não chegar à segunda. É que isto nem é rei de bait, honestamente. Isto é só dar-me bandeja volta, o meu ponto. é uma derrota. Os poderes presidenciais, como bem disse, num regime semipresidencialista, são limitados. E eu gostava de o confrontar com uma série de questões que têm precisamente a ver com aquilo que pretende fazer caso chegue à presidência. Temos aqui um problema sério no país que é a imigração. Ouvimos ontem o Primeiro-Ministro dizer que vai pôr fim ao caos e repor a ordem. Se fosse presidente, promulgaria este diploma tal qual ele está. Estamos a falar da lei da nacionalidade. Da lei da nacionalidade. Foi aprovada ontem, muito bizarramente, ao mesmo tempo, no mesmo dia do orçamento. Eu gosto da confiança dele. E por forças... É assim, eu não tenho dúvidas de uma coisa. O Coutrinho, eu não sei, os debates acontecem já na segunda volta ou existem debates na primeira? Devem de ser na primeira, como é lógico. O Coutrinho nos debates ganha muitos votos. Sem sombra de dúvida. Porque nos debates o homem é fortíssimo. Fortíssimo. E eu vejo a varrer completamente o chão com os outros. Eu sei, tu tinhas falado disso, achei que é verdade. Portanto, eu vejo-o a varrer o chão com os outros. Pá, agora, eu acho que ele ganha votos nos debates. Agora vamos ver. Agora também sabemos que grande parte da população vota como se fossem equipas de futebol. É só porque... Aliás, grande parte da população vota em quem lhes deu mais beijinhos. Se o Coutrinho for para a rua dar beijinhos nas senhoras, elas votam nele. E é isso. O que lhe pergunto é, se tivesse este diploma nas mãos... O que é que eu acho? Pá, não acho nada, nem tenho que achar. Imagina, eu não me identifico tanto com a Iniciativa Liberal hoje em dia. Pá, honestamente, francamente falando, não me identifico. Não gosto da atual direção, não gosto das pessoas que estão a representar o partido neste momento. Afastei-me completamente de pensar se querem votar em ele nos próximos tempos, enquanto for esta a direção. E eu acho que o Coutrinho fez bem. Eu não sei se foi por essa razão, não faço ideia, pá, não sei o que é que se passa lá dentro, nem quero saber, sinceramente, isso não é da minha competência. Mas eu acho que ele fez bem em se candidatar à presidência da República. E ainda por cima como independente. Portanto, acho genuinamente, fico contente que ele o tenha feito. Acho que ele é um bom eurodeputado, sem dúvida, mas acho mais importante que ele se foque no cenário nacional, até porque eu acho sinceramente que é uma das pessoas que consegue aos poucos mudar o país. Pá, ele tem o apoio da Iniciativa Liberal. Eu acho que ele não é o candidato da Iniciativa Liberal.
A Iniciativa Liberal apresentou um candidato que era a Mariana Leitão. E ela, entretanto, deixou a corrida à candidatura, deixou a corrida a Belém. Portanto, neste momento, o Coutrinho, tanto quanto sei, desculpem-me, eu não sei isto, daquilo que foi o meu entendimento, ele vai se candidatar como independente com o apoio da Iniciativa Liberal. Portanto, tem o apoio da Iniciativa Liberal, mas vai como independente. Sabendo que há previsões de que a curto e médio prazo pode haver falta de mão de obra imigrante em Portugal, não acho de todo. promulgar o dia sem qualquer hesitação. A lei da nacionalidade tem pouco a ver com o número de pessoas que entram no país. Tem a ver com o número de pessoas que se naturalizam e obtêm a nacionalidade. Nem tenho visto isso, cara. Pode-me dizer, as pessoas que acham que têm que esperar 10 eu sigo o Coutrinho. anos em vez de 7, ou 7 anos em vez de 5, face à lei anterior, deixam de vir para Portugal, não acho que seja um fator. Portanto, a lei da nacionalidade não tem reflexo direto nisso e esta, inclusivamente, chegando à mesa do Presidente da República, provavelmente chegará em duas tranches. Aquela que é, eu diria, mais consensual e as duas que podem merecer mais discussão, que são a perda de nacionalidade, que seja por via de obtenção fraudulenta, seja por via de cometer crimes graves com penas punitivas, com penas de prisão de 4 ou mais anos. Concordo porque é o compromisso possível na atual configuração parlamentar. A alternativa a isto é ter um período ainda mais longo do que os 10 anos de residência para a obtenção da nacionalidade. Portanto, nesse sentido, acho que acaba por ser uma lei. Já viram que esta cena da obtenção da nacionalidade está a deixar muito lixado aqueles estrangeiros que vêm para cá comprar casas à maluca? Viram isso? Eu dou-vos um exemplo, espera lá, concreto. Espera lá, deixa lá ver onde é que isso está. Eu até guardei, aliás, não guardei, eu retuitei isso. Por exemplo, este gajo. Portugal shows up in half the world uninvited for 400 years, looting and colonizing without a second thought. Also Portugal, world shows up with cash to invest in the offer they created and suddenly they are crying over it being a successful initiative. The irony. Portanto, já está toda a gente a chorar porque isto aconteceu. Estes gajos estão todos a chorar por causa disto. Don't be stupid, don't know the slightest thing about the history of Portugal. Grok, is this true? Claro. Claro que é este gajo. Claro que é este gajo. Claro que é este gajo. Equilibrada e muito melhor do que aquela que tínhamos anteriormente. Que se quer perguntar sobre a lei dos estrangeiros, acho que a versão inicial de julho foi completamente atabalhoada e esta última que se aprovou também agora há cerca de 15 dias, essa sim, me parece bastante mais equilibrada e acautela aquilo que estava a dizer, permite a entrada de estrangeiros com contrato de trabalho para aquelas áreas da economia que efetivamente... Ai, é com caralho, bro, o que é que se está a passar, mano? Talhante, talho, facho, tacho. Bro, o que é isto, mano? Porque onde é que ainda por cima, tipo, assim, podiam ser bots que sabiam escrever, mas não, meu. É mesmo malta que não sabe escrever. Isto é inacreditável. A sua candidatura é uma candidatura de ruptura? Não. Olha, está lá a Alexandrina que está a escrever. Ou revê-se de alguma forma na forma como Marcelo Rebelo de Sousa exerceu? Todos os candidatos de alguma forma rompem com os seus antecessores, se for ver bem, e não é por uma questão de quererem ser diferentes, é porque são pessoas diferentes. Eu também sou diferente, muito diferente do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Por exemplo, geraria o caso das gêmeas luso-brasileiras da forma como o Nunca pensei nisso. Boa pergunta, nunca pensei nisso. Geriu, em que no fundo se viu envolvido numa rede, numa teia familiar. Pode-se a posteriori dizer que não foi bem gerido porque o caso demorou demasiado tempo e continua ainda hoje com algumas dúvidas. Pode-se dizer isso, mas não consigo responder como é que teria gerido, espero que nunca me acontecesse, mas uma coisa seria certa, assumiria sempre as responsabilidades, fosse o que fosse que tivesse acontecido no meu círculo familiar próximo. Tem acompanhado, seguramente, o caso de Ivo Rosa e este problema com o Ministério Público, com o facto de termos divulgado aqui na TVI que ele foi sujeito a este juiz que quase tornou a Operação Marquesa vigilâncias, acessos à faturação detalhada do seu telemóvel durante 3 anos e até hoje ele não teve direito sequer a consultar o processo. O que lhe pergunto é se, como Presidente da República, incitaria a uma reflexão sobre a politização do Ministério Público, sem dúvida, a eventualidade de existirem agendas pessoais contra juízes e se pretenderia, por exemplo, pôr em causa o sistema de nomeação que existe do Procurador-Geral da República. Não. O sistema de nomeação do Procurador-Geral da República, não. O sistema de escrutínio das magistraturas do Ministério Público e do Ministério Judicial, sim. Portanto, manteria a nomeação, mas atenção, sob proposta do Governo, nomeação... Deixa-me dizer isto porque foi a Sandra que o mencionou e eu acho que, como já foi há alguns minutos, não me devo mencionar outra vez. O Presidente da República não tem poderes executivos. Portanto, isto estamos a falar são daquilo que, nas reuniões semanais ou de outra forma, o Presidente da República possa influir naquilo que seja a atenção do Governo que estiver em funções.
E sim, a área da justiça é uma área que precisa de reformas. Acho que se tem confundido durante demasiado tempo a autonomia com a independência e hoje é muito difícil escrutinar, de facto, a atuação, sobretudo do Ministério Público, que ainda hoje, por exemplo... Eu estava a pensar nisso, sabes? Pá, é uma pessoa que se nota que se esforça para ser transparente e para passar bem as suas ideias. Volta atrás nos pontos da jornalista. É uma diferença gritante ver uma entrevista deste homem e uma entrevista do André Ventura. Uma diferença gritante, meu. Completamente gritante. Pá, um desvia as perguntas, remata com coisas que não têm nada a ver com aquilo que é perguntado. Este homem volta atrás nas perguntas, faz pontos que remetem a coisas que a jornalista já mencionou. Bro, imaginem. Buscas relativamente vastas, na mesma altura em que se estava a celebrar um contrato da entidade que envolve a entidade. Até se dá ao trabalho de ir atrás buscar as coisas que ainda não respondeu. Feitas. Eu acho que há demasiadas coincidências destas. Nas campanhas eleitorais há sempre algo sobre o Primeiro-Ministro ou um líder da oposição. Portanto, que aparece. Seria algo a ter em conta na sua agenda? Eu não quero fazer teorias da conspiração disto. Quero que seja escrutinável, que seja possível perguntar. Eu, quando era deputado, cheguei a perguntar, por exemplo, Ricardo, imagina, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, ao contrário de vocês, eu não encaro a política como um clube de futebol, ok? Isto para mim não é o Benfica Sporting, mano. E eu não sou anti-benfiquista, portanto, vê bem, sou sportinguista e até vou ver jogos do Benfica. A minha questão aqui é, eu não concordo com as ideias que o Chega defende. Portanto, eu não vou ter que estar aqui a fingir que sim. Não faz sentido. Portanto, a única coisa que eu posso fazer é discordar, mas não sou anti-Chega, meu. Isso é uma coisa que não faz sentido. Eu percebo que vocês tenham essa ansiedade de querer colar isso à minha pessoa, porque vocês têm sempre o sentimento de querer fazer o extremo e o seu oposto, que é vocês basicamente, a vossa ideia como pessoas que apoiam o Partido Chega, vocês têm sempre que ver os outros como rivais. Não são, ok? Nós somos todas pessoas, somos todos cidadãos deste país, todos preocupados a graus diferentes e com alguma eloquência diferente, mas somos todos preocupados com o futuro deste país. E eu não olho para as pessoas que votem no Chega como rivais, nem como opositores. Eu olho para pessoas como eu, cidadãos. Eu não sou sequer politizado, não, sou completamente apartidário. Portanto, na verdade, sou só um gajo preocupado. Tenho as minhas convicções, faço questão de as dizer. Portanto, se me vires aqui a discordar com coisas que o Chega diz, eu não estou a ser anti-Chega. Estou a ser um cidadão a exercer o meu direito de opinião. Portanto, é só isso, pá. Período de magistratura, o que é que tinha acontecido àquele juiz que se recorda fez um acórdão particularmente e não é mal nenhum, não há mal absolutamente nenhum em vocês terem as vossas opiniões, pá. Sobre uma mulher que tinha sido vítima de... Também votei nisto, nesta. Pois a resposta foi que eu me estava a imiscuir no Poder Judicial. Um deputado eleito pela nação não pôde fazer uma pergunta de como é que estava o processo. Eu acho que esta confusão entre autonomia e independência não é benéfica para as próprias magistraturas, sejam elas do Ministério Público, seja do Ministério Judicial. Mais uma vez, eu não tenho poderes para fazer isso. Eu queria Deixe-me só fazer aqui uma curta pausa, porque efetivamente o tempo passa muito depressa e tenho que me despedir dos nossos telespectadores aqui na TVI. E não quero saber quem é o meu mandatário. Vou saber já, porque os nossos telespectadores seguramente vão continuar a ver-nos na CNN Portugal, aqui no Jornal Nacional é tudo. Boa noite, até amanhã. Isto faz-me muita confusão, tipo, eles fazerem isto, pá. Percebo, mas faz-me confusão. 10 minutos de entrevista na TVI. Ele ia dizer, nota-se que o Coutinho queria dizer isto na TVI. Onde é que dá para votar em mim? Não dá, na CNN Portugal. Vamos ter muito nem sequer era qualificado, de todo. Portanto, não esqueçam lá isso. Tempo para falar do seu mandatário, mas eu ainda gostava de... Eu basicamente, pá, tenho as minhas convicções, como já vos disse, acredito nas coisas que acredito, mas não me sinto de todo sequer preparado minimamente para ter qualquer coisa que seja a ver com política neste momento. Pá, a minha área é comunicação, não é nem nunca foi política. Eu dou a minha opinião como qualquer pessoa. E está tudo bem com isso. E vocês têm todo o direito de ajudar, eu posso discordar, desde que não sejam mal educados. Para mim está tudo bem. Concluir esta questão da justiça para perceber um pouco melhor que ideia é que tem e que, como Presidente, eventualmente iria usar o seu magistério de influência para que se acabasse de vez com esta suspeição sobre a eventual politização do Ministério Público. E falo-lhe disto porque até na questão da Spinum Viva criou-se aqui uma ideia de que os procuradores que têm a averiguação preventiva sobre o Primeiro-Ministro até já queriam avançar para um inquérito, mas que Amadeu Guerra
Guerra, que esteve 4 anos na Reforma e que foi nomeado por proposta de Luís Montenegro, estará a empatar para não avançar contra o Primeiro-Ministro que, no fundo, o escolheu. Esta presunção é má para o Estado de Direito. Essa sucessão de suspeitas, apenas suspeitas, dúvidas, é péssima para a Justiça e já dura há demasiado tempo. Resolvem? Fazendo o tal escrutínio. Ricardo, olha, sabes uma coisa que eu tenho para dizer, meu? A pessoa que faz isso és tu, meu. Tu é que estás a fazer isso aqui, pá, não me leves a mal, mas é verdade. Tu é que chegaste aqui e entraste a dizer para eu não ser anti-Chega. E depois vens dizer, este povo fala como se fosse crime ser de outro partido que não o deles. Não, antes pelo contrário. Eu até te estou a dizer que tu podes ter todo o direito em ser do Chega e teres a tua opinião. Agora, não podes é classificar uma pessoa como anti, seja o que for, sem sequer questionares as ideias que a pessoa defende. Isso não faz sentido nenhum, pá, desculpa. Tu estás literalmente a enfiar a carapuça, meu. Estás a acusar as pessoas de uma coisa que estás a fazer neste preciso momento. É um bocado sobre triste. O Poder Judicial. Pá, o barulho do microfone eu não sei o que é. Malta, o Nervo já me chamou a atenção para isso e eu não consigo perceber o que é. Gostava de entender, mas não consigo perceber. Pá, eu posso desligá-lo e voltar a ligar. Está a fazer um barulhinho, tá? Não consigo perceber o que é, malta. Gostava bem de perceber o que é. Eu tenho outro microfone aí que posso pôr. Resta saber onde é que eu tenho. Não faço ideia onde é que ele está. Tenho que ir à procura, deve estar lá dentro. Experimente lá, desligar e ligar. O que é que foi? Viu-se? Ouviu-se? É porque eu estou a falar por cima, vocês não ouvem bem. Pode ser do cabo. O Type-C da interface. A interface não tem nenhum Type-C. Está a fazer barulho? Menos, né? É um barulhinho muito baixinho. Que eu, em minha modesta opinião, e mais uma vez, na qualidade de candidato a Presidente da República, sei que não poderei agir. Eu tenho uma Scarlett, mas a minha Scarlett não é com USB-C. Espera aí, deixa-me fazer uma coisa. Ok, e agora? Já não está, pai, não? Diretamente sobre o sistema, Resolveu. mas faria toda a pressão e insistiria que este assunto Vamos ver. fosse tratado. Pode ser que A falta de retome outra vez, escrutínio não do sei. sistema judicial tem conduzido e favorece essas dúvidas que não são benéficas para ninguém. Mas Eu dou este exemplo. A de semana quem? passada, Quem é que faria esse escrutínio? eu tenho um modelo. Se quiser eu explico-lhe, mas eu acho que a minha opinião sobre o modelo da justiça é relativamente irrelevante para quem não a pode executar. Ok. Mas vai... Pá, Talhante, imagina, é que foi a tua primeira chatline aqui, mano. É impossível de perceber. Percebes? Desculpa-me. Desculpa, mas eu não consigo perceber, mano. Isso, não seja, nem sequer falta ao respeito. Não, eu não disse que estavas a faltar ao respeito, nota. Tu é que entraste a dizer não sejas anti-Chega, portanto, na teoria disseste não sejas anti-Chega, portanto, estás-me a pedir que eu não seja anti-Chega, meu. E, portanto, estás literalmente a deixar implícito que eu sou. É essa a interpretação da frase, meu. Mas tudo bem. Ricardo, olha, é o que eu digo. Ninguém te está a julgar por votares no partido que queres votar. Está tudo ok. Eu acho que isso não tem nada a ver com aquilo que estamos a discutir aqui. Aliás, estamos a ver uma entrevista a um candidato. Isto não tem nada a ver com o Chega, pá. Portanto, a perceber onde é que eu vou tentar chegar. Por exemplo, aqui. na semana passada soube-se que houve determinadas acusações deduzidas contra Tomás Correia, numa altura Presidente do Conselho de Administração do Montepio Geral, de um caso que já vem bastante de trás, e que se soube que as acusações deduzidas eram aquelas que tinham um maior prazo de prescrição e não aquelas que se adaptavam melhor à natureza da infração que foi detectada. Porque já sabia o Ministério Público que não ia ter tempo para, dentro do prazo, concluir a investigação. Isto é a perversão da justiça. Eu acuso de uma coisa diferente para ter mais tempo. Não faz sentido absolutamente nenhum. Portanto, a celeridade da justiça é uma coisa que tem que ser, não é só a nomeação dos juízes, a atribuição dos processos a procuradores, é também a celeridade que muitas vezes duvidamos porque é que ela tem que ser tão lenta e que recursos são ou não são alocados a cada investigação. Portanto, há muita gente já há muito tempo a criticar e a achar que justiça lenta não é justiça e não poderia estar mais de acordo, mas temos que perceber porquê. Porque a desculpa de que são falta de recursos apenas, a mim não me convence. Acho que
na organização, quer do Ministério Público, quer depois do Poder Judicial, há muita coisa a poder ser mudada, mas o Poder Judicial tem que permitir que esse escrutínio exista, porque que senão essas influências, não é essas só, razões nunca vêm à luz do dia. Essas influências, essas suspeitas que se geram sobre a atuação do Ministério Público não se colocam apenas em relação a Ivo Rosa, que falou no atentado contra o Estado de Direito, não sei se corrobora da mesma opinião. Deixe-me rapidamente responder a isso. Eu não sou suspeito de ter qualquer simpatia pelo juiz Ivo Rosa, mas o facto dele próprio não ser sido possível constituir-se por assistente num processo que lhe diz respeito, eu acho incompreensível. Sim. E para além das escutas que foi sujeito com vigilâncias foi sujeito, cujas motivações eu não consigo discutir. Mas o facto de ter sido recusado a Constituição como assistente, acho neste caso é consulta ao processo, nem sequer é assistente porque o processo acabou por ser arquivado. Mas estou nesta saga para chegar aqui a uma pergunta que no fundo para mim é fulcral. Nós tivemos António Costa a admitir-se de um governo de maioria absoluta que dava estabilidade ao país. E Marcelo Rebelo de Sousa... Vou votar nele e deixem-me só fazer aqui uma clarificação, ok? Neste processo é assim, eu tenho-vos falado sobre isso e tenho que deixar isto limpo, porque eu fui convidado pelo próprio João Coutinho de Figueiredo para integrar a comissão de honra da candidatura dele à presidência da República. Já antes disso, eu tinha manifestado a minha opinião em relação à candidatura dele. Assim que ele a anunciou, eu imediatamente disse que a apoiava. Fiquei satisfeito. E já tinha anunciado inclusivamente aqui que ia votar nele. Tenho que rejeitar, infelizmente, o convite, ou tive que rejeitar o convite. Não por mim, não fui eu, infelizmente, mas por razões comerciais. Mas vou apoiar de outra forma a candidatura, portanto vou obviamente manifestar aqui a minha intenção de voto nas presidenciais, porque enfim, portanto não sou inteiramente aqui, como é que eu ia dizer? Aliás, eu não sou imparcial em nada, na realidade, portanto nem sei se tenho que defender isso, porque eu nunca disse que era, mas pronto, vocês já sabem. Não estou nem estaria, sequer se fizesse parte da Comissão de Honra, não tinha que fazer isso sequer. Não estou, de certeza absoluta que vão haver ideias do João com as quais eu não vou concordar, de certeza absoluta, mas pronto, mas vocês sabem, obviamente, que eu simpatizo com o João, estou em espírito ao apoiar a candidatura dele, sem dúvida, porque gosto, mas pronto, por razões que me transcendem, não pude aceitar esse convite, infelizmente, mas pronto, mas quero que vocês saibam que apoio e simpatizo. Aceitar essa demissão sem aceitar a oportunidade que Franca, mas é só para não ficar essa ideia. Marcelo Rebelo de Sousa de manter esse governo em funções com outro rosto, neste caso Mário Centeno. Teria feito o mesmo? Não teria feito, mas em bom rigor o erro não foi só na altura da publicação do famoso parágrafo e da demissão de António Costa. O erro foi logo na tomada de posse de António Costa, em que Marcelo Rebelo de Sousa se colocou num beco. Ao dizer que aquela maioria que tinha sido atribuída, a maioria absoluta que tinha sido atribuída nas eleições, era uma maioria do homem. Era uma maioria de António Costa, que não lhe passasse pela cabeça abandonar o governo. Mas é responsável por ter contribuído para o aumento exponencial do Chega, porque a partir daí o Chega nunca mais parou de subir. Eu sobre o Chega não vou falar, se puder evitar. Mas o que vou dizer é, acho que o Presidente da República só deve usar a chamada bomba atómica da dissolução, que foi usada desnecessariamente nesse caso, porque havia de facto uma maioria que estava no Parlamento, quando tiver a noção de que com eleições daí pode sair uma solução diferente, uma composição diferente da Assembleia e outro tipo de arranjo maioritário que possa favorecer a estabilidade, que não é um bem supremo, mas é uma condição importante para uma governação eficaz. Portanto, teríamos tido um governo em funções mesmo com Mário Centeno? Mesmo com Mário Centeno, não me pergunto se seria uma coisa muito do meu agrado ou não, porque acho que isso nesse caso seria relevante. Vamos então lá saber quem é o seu mandatário. Vão ter a oportunidade no domingo de manhã às 11 horas no CCB de ouvir pela primeira vez falar na qualidade do meu mandatário José Miguel Júdice, um homem que eu obviamente não escolhi pelas suas qualidades jurídicas de grande causídico e árbitro internacional por sua reputação, escolhi porque é um homem de espírito livre, um espírito lúcido e que na sua vida pública já apoiou várias pessoas para cargos importantes, incluindo para a Presidência da República, e fê-lo sempre escolhendo apoiar pessoas em quem confia e de quem gosta politicamente.
E, portanto, dá-me muita honra tê-lo ao meu lado. É alguém com quem eu tenho tido, ao longo dos tempos de que já o conheço, várias discussões, muitas delas acesas, nem todas a chegar a acordo, devo dizer, mas também é essa liberdade de espírito e essa riqueza de discussão que me leva a ter Tem mais muito figuras gosto. de renome público que estejam publicamente a apoiá-lo? Ainda não. Agora, eu vou Mas para conseguir construir... essa vantagem que lhe permitirá chegar à segunda volta, o que é que Estou a vai construir fazer, isto o que é que assim. está a fazer Estou a para construir isto conseguir assim. chegar a Estou a construir isto essa assim. finalidade? Tenho, dentro da estrutura de campanha, algumas funções mais políticas, nas quais vou ter pessoas com experiência política e que vêm, muitas delas, de partidos como o PS ou o PSD, dirigentes, ex-dirigentes, que me apoiam. E depois tenho aquilo que hoje batizamos como um grupo de pessoas Horizonte 2031, que vão ser talvez, não sei, 100, 150 pessoas, elas estão a entrar todos os dias, que são particularmente boas, notórias, capazes, competentes nas suas áreas, desde a economia, à cultura, ao desporto, à inovação, muitas áreas diferentes da sociedade. Essas pessoas, estou a escolhê-las quase todas com o objetivo de não terem tido até agora grande participação política ou partidária e que basicamente estão a dizer nós conseguimos fazer e vimos nesta candidatura aquela que nos dá espaço para fazermos de Portugal uma coisa diferente. Um bocadinho como se dissessem, se todos tivessem a capacidade de fazer nas suas áreas tão bem como estas pessoas estão a fazer, Portugal dava um salto absolutamente brutal. E é possível, porque elas estão a fazê-lo dentro do atual contexto, não precisaram de emigrar para ir para outro sistema de organização social ou laboral ou fiscal para funcionarem bem. Estes estão cá e estão a construir e dá-me enorme prazer, vai-me dar enorme prazer, a maior parte deles estarão nessa apresentação de domingo no CCB e vai-me dar enorme prazer ter muita gente da sociedade civil a dizer é a altura de sair do sofá porque esta pessoa inspira-me suficiente confiança para, de facto, fazer algo diferente para o país. Sim. O Presidente da República é também o chefe... Tinha todo o gosto, é só o que eu tenho para dizer. Tinha todo o gosto e tinha a honra, inclusivamente, mas olhem, mas pronto, mas vou participar da forma que consigo. Supremo das Forças Armadas. Estamos a viver um momento particularmente difícil, com duas guerras, apesar do cessar-fogo em Gaza ainda estar tremo, e de alguns conselheiros de Trump adivinharem, dizerem que poderá haver e no paz. influencing também faz parte engolir sapos, malta. Não era? Muitas vezes já temos aqui muitas conversas sobre o benefício de vocês serem trabalhadores independentes e de não terem que trabalhar com um patrão, etc. Mas, olhem, isto tudo na vida é engolir sapos. É o que é. Daqui a um faz ano, parte. Não vemos Faz parte da vida. No horizonte Faz parte da vida tão, mantermos tão, o tão profissionalismo. breve que isso venha a ser possível. O que lhe pergunto é se, na qualidade de Presidente da República, aceitaria no quadro da NATO... Ele quer pessoas... Ele convidou pessoas para a Comissão de Honra a que ele acha que representam bem o país em áreas diferentes. Eu acho que isso é importante e que o apoiam. E pronto. É o que é. Enviar tropas portuguesas para a Ucrânia. A mim deixa-me triste. Aceitaria. Não poder fazer parte. Mas porque Portugal, estando a 4.000 e tal quilómetros da frente da batalha, está em guerra também. As pessoas não têm noção. É verdade que não temos, felizmente, tanques na rua, não temos ataques de mísseis, mas temos todos os dias ataques híbridos, ciberataques, navios da frota sombra russa a passar ao largo da nossa costa, navios suspeitos que estão a fazer reconhecimento dos cabos submarinos que saem de Portugal e nos unem aos Estados Unidos através do Atlântico Norte, com enorme importância nas comunicações, telecomunicações da Europa com o resto do mundo. Isso está a acontecer todos os dias. Yeah. Todos os dias. Portugal já está em guerra. Mas a nossa solidariedade, que tem sido grande do ponto de vista humanitário e até do ponto de vista militar, dadas as nossas escalas e as nossas limitações materiais, essa solidariedade tem que ir para além. Portanto, se no âmbito da NATO houver essa decisão de haver uma força de manutenção de paz organizada pela NATO, Portugal deve ter, à semelhança de outras missões, que já houve, aliás, pelo mundo fora, deve estar disponível para enviar. Está consciente do depauperamento das Forças Armadas Portuguesas? Isto é um dos pontos que eu discordo. Eu não acho que fomentar esta guerra seja boa ideia, mas mais numa perspectiva de longo prazo. E como jovem, custa-me que estejamos a enviar tropas, e não porque acho que alguma vez lá vá parar, ok? Até porque as tropas que normalmente são enviadas nestas missões são pessoal especializado, são tropas da nossa força militar que já temos,
mas também por ter, pá, amigos e pessoas que conheço que fazem parte das forças militares e custa-me estar a mandar malta dessa que, pá, claramente sabiam no que estavam a meter, é lógico, que assinaram por baixo para defender o país quando tivessem que o fazer, mas pá, serem mandados para uma guerra que, enfim, não é? Não é um cenário que me agrada propriamente, mas pronto. Os problemas que as mesmas enfrentam. Não tenho, genuinamente não tenho assim muito entusiasmo. Eu também acho que o Coutrinho não tem, mas não tenho muito entusiasmo em fazer isso. É favorável ao regresso do serviço militar obrigatório? Não. Nada que seja obrigatório para mim faz sentido. Agora que é necessário ter, até porque aquilo que seria necessário de competências para ter umas forças armadas eficazes mudou muito ao longo dos últimos. Eu nem preciso recuar muito desde o início da guerra da Ucrânia até hoje, a forma como a guerra se tem travado. Ele só andou. Se analisar, e tem especialistas que vêm frequentemente aqui à CNN discutir esse assunto. É mais importante. Mudou já muitíssimo, nestes últimos 3, 4 anos. Se recuarmos 10 anos, ainda mais. Portanto, o tipo de competências que é necessário ter não se coadunam, não tem pouca vantagem de ter um jovem, ou uma jovem, dos 18 aos 20 anos a fazer serviço militar. Não serve de absolutamente nada. É preciso muito mais conhecimento técnico, muito mais conhecimento informático, muito mais capacidades de análise e de decisão própria do que era quando eu fiz o meu serviço militar há 30 anos atrás. Ou 30 não, infelizmente já lá vão mais, 40. Donald Trump é alguém que, se olharmos para o espectro político, está próximo daquilo que a Iniciativa Liberal defende em alguns aspectos. Peço desculpa? Em qual deles? Na liberalidade. Se olharmos para o espectro político, está próximo daquilo que a Iniciativa Liberal defende em alguns aspectos. Peço desculpa? Em qual deles? Na liberalização da economia, na forma... Na liberalização da economia. Não há presidente mais intervencionista na história dos Estados Unidos. Agora, neste momento, mas... Neste momento não, desde que tomou posse há menos de um ano. Coutinho de Figueiredo, é verdade que a Iniciativa Liberal está tão próxima desse espectro que até considerou o Javier Milei como o seu ídolo. É o que eu digo, isto é um absurdo e isto é uma das merdas que me divergem da IEL. Há fora a TAP, há fora a FTP. Não vamos confundir. Mas falou-me em Trump. Falei-lhe em Trump. Pronto, Trump tem zero a ver com portanto, qualquer... a pergunta que lhe quero lançar é: ele é um perigo para a democracia hoje em dia e é um perigo para o mundo? Pode vir a ser se aquilo que ele está a fazer na prática é destruir aquilo que tem sido uma ordem internacional baseada em regras e que se tivermos apenas uma ordem internacional baseada na força. Sim. Isso sim é um perigo para a democracia, porque a força pode estar em inimigos da democracia. E aliás já está hoje. Ele está de braços dados com Javier Milei. Há quem diga que Javier Milei, o ídolo da Iniciativa Liberal... Eu detesto a forma da Sandra Felgueiras fazer perguntas. É tão limitante, pá. É que isto, eu percebo este jornalismo incisivo, mas esta o ídolo da Iniciativa Liberal até fica mal, porque isto quer dizer que quase todas as pessoas no partido defendem isto, e eu não acho que seja assim. Mas pronto, enfim, mas isto é uma das coisas que me distancia daí, eu digo já. Ele ganhou as eleições graças ao pacote de 2 mil milhões. Sandra, em primeiro lugar, eu não sou candidato da Iniciativa Liberal, estou aqui em nome próprio. Portanto, certo, mas o que lhe pergunto é se ainda hoje... Está a irritá-lo. Ídolos tenho muitos poucos e a maior parte deles na minha... Sandra, deixa falar, pá. Não, é importante deixar isso claro. Eu não tenho ídolos políticos de coisas que eu tenho um altar em casa que acenda velinhas. Está claro. Agora, olhando para as políticas de Javier Milei, em boa parte delas, nomeadamente em algumas que estava a referir, de redução do peso do Estado, tenho um enorme apreço para essa tentativa. Tenho eu e tem boa parte dos argentinos, a quem alguns... Mas há uma enorme pobreza que graçou logo em 2024, com metade da população na pobreza. E continuou. E depois o que aconteceu em 2025? Foi baixando, mas de qualquer das formas, portanto, o país não se pode dizer que não esteja com níveis de inflação absolutamente assustadores. Mas eu não vi esta preocupação com o nível de pobreza da Argentina antes do Milei, quando os peronistas dominaram a cena política argentina durante 30 anos. Não vi essa preocupação. E havia índices de pobreza superiores ao que há hoje. A minha pergunta, no fundo, é a minha resposta é todas as reformas, nomeadamente as mais estruturais, e sobretudo aqueles países que demoram muito tempo a fazê-las, têm custos de transição e são difíceis e têm dor. Qualquer político que venha dizer que se consegue chegar ao nirvana e ao paraíso sem dor, com nos problemas mais difíceis, está a mentir.
Ponto. E eu não quero fazer de Milei ídolo absolutamente nenhum. E acho que ele está, por exemplo, hoje com um problema cambial mais sério do que... Isto é um dos problemas que eu acho que as pessoas não percebem, que é, eu acho que o português comum acha genuinamente que basta entrar o político certo para o lugar e resolvem-se todos os problemas da nação. Isso não acontece, pá. E a solução para os problemas vai implicar que nós passemos por períodos complicados. Que foi o que aconteceu com o Passos Coelho. Pá, mas... Tinha um ano atrás. E se não fosse o famoso swap dos 20 mil milhões dos Estados Unidos, esse problema seria muito mais candente. Portanto, estamos longe de saber como é que vai resultar este esforço de reforma profunda da economia argentina. Agora, o que é facto é que, passado este tempo da sua primeira eleição, ele vai a eleições legislativas, para aquela componente do Congresso e das duas casas das duas câmaras que estavam em disputa, e tem um bom resultado eleitoral. Portanto, os argentinos não estão assim tão desgostosos com o resultado. O que dizem os analistas é que os argentinos votaram com essa promessa de socorro financeiro de Trump e com dizem os medo... analistas, olha, espero que não sejam os mesmos analistas que aqui na CNN eu ouvi dizer que ele já se tinha admitido que tinha perdido a província de Buenos Aires. Bem, isso, comentadores, eu também não comento. Nós damos informações corretas, não damos previsões. Mas... Então, mas a Sandra acabou de dizer que dizem os analistas e depois não comenta e não dá as previsões? Olhando ainda para esta questão do contexto internacional, gostava de perceber um pouco melhor o que é que o João Coutinho de Figueiredo, Presidente da República de Portugal, caso seja eleito, faria num quadro que não é assim tão improvável, da extrema-direita vencer em França, vencer no Reino Unido e vencer em Espanha. Um Presidente da República de um país que nem sequer quer falar sobre o Chega, o que é que faria para travar esta onda? É que nem preciso falar sobre as forças extremistas em Portugal para reconhecer que essa é talvez das perguntas melhores que me têm feito desde que estou em campanha. Porque essa permite falar... Olha... Em Portugal para reconhecer que essa é talvez das perguntas melhores que me têm feito desde que estou em campanha. Porque essa permite falar de assuntos verdadeiramente sérios. Já ganhou a entrevistadora. A Europa tem um problema, tem vários, mas um deles que tem a ver com, mais também na Europa, uma recuperação de décadas de inação, que no relatório da Draghi ficam evidentes de quais são as consequências, não são tão graves como as argentinas, mas são muito graves, e precisa urgentemente de ganhar velocidade e coragem para fazer determinadas reformas. Não vai conseguir fazer enquanto o Conselho Europeu tiver Estados que vetam sistematicamente. E como diz, hoje são às vezes 2, daqui para um ano podem ser 3, daqui para 2 anos podem ser 4. Portanto, o projeto europeu está em risco se não arranjar uma forma de sair deste impasse, deste bloqueio. É uma matéria, curiosamente, eu ontem estive em reunião com a embaixadora de França, porque há temas que só a França, o único poder nuclear dentro da União Europeia, poderá liderar, e há temas que me preocupam muito, e há outros relacionados com a defesa e com o papel da indústria de defesa portuguesa neste esforço de investimento de defesa que devíamos poder aproveitar, e eu estou preocupado que talvez o não aproveitemos. Mas uma das coisas que me parece evidente é que a atual arquitetura e o modelo de tomada de decisão da União Europeia não vai poder durar muito mais tempo. Exatamente porque está sujeito aos bloqueios, e esses bloqueios só se podem ultrapassar com a alteração de tratados que, por sua vez, exigem unanimidade. Portanto, estamos aqui numa situação... Mas aí o Presidente da República não pode interferir. Claro, aliás, desde o princípio, a maior parte das respostas que eu estou a dar, embora na política externa seja um pouco adjuvante... dentro daqueles poderes que estão disponíveis ao Presidente da República perante um cenário destes? Teria que com o Governo, e o Governo teria que ter abertura para isso, mas eu teria todo o interesse que o Governo tivesse uma política externa que permitisse a Portugal ter uma solução, uma saída autónoma para esses impasses. O que eu estou a dizer é que o projeto europeu ou sobrevive na sua atual configuração, e isso implica não ter esses impasses que me parecem infelizmente mais prováveis do que não, sim, ou tem que ter outra arquitetura. E Portugal tem que estar preparado para discutir qual deve ser esse papel nessa nova arquitetura. Okay. É um dos temas que eu não vejo ninguém discutir, como não vejo ninguém discutir o papel de algumas revoluções tecnológicas que aí vêm, como não vejo ninguém discutir o papel na arquitetura de defesa, por exemplo, que é uma coisa que eu não vejo ninguém discutir, nem sequer o Almirante Gouveia Melo. Nós temos países importantíssimos para a defesa europeia que não estão na União Europeia. True. E temos alguns países da União Europeia que não fazem parte da NATO. Portanto, como é que esta estrutura, onde é que está a relação entre a decisão política de ter uma intervenção militar de proteção ou até ofensiva, com o destacamento de tropas, que é uma
uma atividade altamente complexa, reservada a quem efetivamente sabe, e nomeadamente neste caso ao pilar europeu da NATO. Onde é que está? Isto não está a ser discutido e Portugal podia ter um papel absolutamente fulcral nisto, porque no pilar europeu da NATO, com o Comero Airland e outras estruturas que existem em Portugal, Portugal podia ter um papel nisto. Por falar no Almirante Gouveia Melo, há quem considere um perigo fazer regressar alguém das patentes militares ao cargo de chefe de Estado. Mas percebe-se a opinião. Não vou por aí. Não vou por aí. Acho que o passado das pessoas, neste caso o passado militar, não desqualifica as pessoas. O que eu acho que desqualifica é o caso do Almirante Gouveia Melo, para além da falta de entusiasmo que gera, de uma forma geral, quando intervém. Ácido. Em outras palavras, é uma seca, esse gajo. Era o que eu teria dito. Esse gajo é uma grande seca a falar. Nos últimos meses, ter andado um bocadinho a buscar votos à direita, à esquerda, ao centro. Enfim, há uns meses atrás ouvia-se falar de um famoso almoço entre representantes do Chega, ou com o próprio André Ventura, já nem sei, e há dias abri o meu feed de notícias e tinha uma notícia que ele na economia era liberal. Portanto, decidam-se. Esse tipo de pesca de voto à linha não acho que fique muito bem. Eu sei que não quer falar de André Ventura, mas na saga que lhe estava a colocar... Isto é lamentável mesmo. É que genuinamente, os candidatos passam mais tempo a falar do André Ventura do que a falar dos temas. Pá. É chato. E parece que há uma insistência dos jornalistas para se falar do Chega e do André Ventura. Pá. É dramático isto. É que passam o tempo todo nisto. Eu acho que nem é. A malta do Chega queixa-se que há um sistema que os está constantemente a atacar, que não sei o quê. Eu acho que é o contrário. Há um sistema que os leva ao colo. Pá, é que em todos os candidatos há sempre uma pergunta sobre isto. A direita é inevitável que eu lhes faça esta pergunta. O crescente apelo a um voto que se tem tornado cada vez mais frequente, que tem vindo a duplicar no Chega, torna provável que André Ventura possa vir a ser eleito Primeiro-Ministro de Portugal. Se for democrático. Chega mais votos, já é a segunda força política, poder ascender ao primeiro lugar. Sim. Se for Presidente da República, dará posse a Mas como é lógico? um governo encabeçado por André Ventura. Primeira resposta, caráter geral. Darei posse sempre àquele governo que em cada momento me pareça oferecer maiores condições de estabilidade. Em princípio, quem é mais votado tem melhores condições, à partida, de conseguir essa estabilidade. Se essa força, no entanto, não conseguir apoio de mais ninguém, não é tão estável como outros que, não tendo ganho eleições, possam reunir maior apoio parlamentar. Sim. Não cabe ao Presidente da República fazer essa contabilidade ab início, não é nas audiências que essa conta se faz, é no Parlamento. Portanto, eu sou advogado de que, nos termos constitucionais de nomear ouvidos os partidos e tendo em conta os resultados eleitorais, é essa a formação constitucional, de dar hipótese ao partido mais votado de formar governo e ser o Parlamento a rejeitar o programa de governo. Se for o caso. Porque, de outra maneira, está o Presidente da República a substituir-se àquilo que são os representantes do povo, eleitos, acabados de eleger nessa situação. Mas admite que caso fosse eleito, estamos aqui sempre em cenários hipotéticos, esse seria o maior desafio do seu mandato? Dar posse a um governo do Chega? Está-me a pedir para fazer futurologia. Não é futurologia. Não, é assim... Mas qual é a questão aqui mesmo? Eu não percebo. Mas isso está sequer em dúvidas? Que têm que tomar de posse? É o quê? Não estou a perceber. Na verdade, nós temos aqui o mandato de 5. Então, mas como é lógico, ele tem que garantir, como Presidente da República, tem que ser isento o suficiente para garantir que é a solução com maior estabilidade. Eu não percebo aqui esta pergunta, genuinamente. E não estamos a falar de coisas completamente impossíveis. Não. Eu percebo que eu digo. Aliás, há muita gente que acha este cenário muito, muito provável. Tudo bem. Isso é que eu digo. Não acha? Acho possível e acho... E por isso lhe pergunto, é este o seu maior desafio ou qual seria? O que eu estava a dizer... Não sei. Isso é o que eu estou a dizer. Esse é um possível, pode até acontecer nos primeiros anos do mandato, não sabemos o que acontece nos seguintes, porque, como eu estava a dizer há pouco, aquilo que se está a passar internacionalmente pode-nos trazer desafios bem maiores. Claro, exato. Isso é que eu digo. E do ponto de vista do conforto e do gosto pessoal, posso considerar isso particularmente difícil, do ponto de vista da aplicação de regras constitucionais, não é o mais difícil. Não era o mais difícil? Não, a vista das regras, não.
João Coutinho Figueiredo, gostei muito de estar consigo aqui. O gosto foi meu. Acho que foi bastante elucidativo aquilo que Espero que sim. pretende como candidato presidencial e ficamos por aqui na CNN Portugal. Já a seguir, fico com o Prime Time com o João Póvoa Marinho. Ela ia chamar João Póvoa Mielheiro. Na CNN Portugal. Já a seguir, fico com o Prime Time com o João Póvoa Marinheiro. Mielheiro. Tá bom, pá, sim senhor. Gostei. Olha, excelente entrevista. Parabéns.